Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, no mês de abril, em que nós estamos aprendendo sobre a temática Seja Inesquecível. Aliás, estamos terminando o mês e encerrando a temática. Mas antes de nós fazermos aqui nosso programa de encerramento desse mês de abril, eu quero perguntar se você está aqui nos acompanhando, talvez pela primeira vez, ou talvez você está nos acompanhando já há muito tempo, mas você nunca fez a inscrição. Ó, vou fazer de conta que não estou sabendo, ok? Aqui vou omitir essa informação. Então você nem precisa comentar aí que você não é inscrito no canal. O que você vai fazer? Você vai clicar agora no botãozinho inscrever-se, acionar o sininho das notificações e não deixar de curtir, de comentar e de compartilhar, porque isso é muito importante para a nossa interação, para que o nosso trabalho também possa ser reconhecido por você e através dessas suas reações, ações, o YouTube, por meio do algoritmo, vai entender que o nosso conteúdo é relevante, porque o conteúdo bíblico ele já é relevante, mas o algoritmo vai entender a partir das suas reações. Então, reage aí com essas ações que nós falamos aqui. Esse mês de abril, como eu falei, nós tratamos aqui ao longo de todo ele sobre a temática Seja Inesquecível. Vou falar para você, hein? Grandes temáticas nós já perpassamos aqui no Acordando para o Propósito, cada um com a sua relevância. Mas eu diria que essa temática Seja Inesquecível, ela surpreendeu muitas pessoas, porque algumas pessoas jamais imaginaram que a gente trataria de alguns aspectos aqui. E hoje, para nós alinharmos a temática Seja Inesquecível com aquilo que mais nós queremos aqui no Acordando para o Propósito, que é subsidiar, te equipar, te fortalecer, te preparar para o propósito de Deus, nós vamos falar uma maneira que você se tornará inesquecível vinculado ao propósito desse canal, que é subsidiar, equipar, te preparar, te fazer desenvolver e viver o propósito de Deus em sua vida. Eu começo usando aqui para você o próprio nome do nosso programa, Acordando para o Propósito. Acordando para o Propósito. Primeira coisa, que se você quiser se tornar inesquecível na vida de pessoas e para o tempo em que Deus te inserir numa relação de construção de história, você precisa acordar para o propósito. O que é acordar para o propósito? Você acha que acordar para o propósito é simplesmente levantar da cama? Não. Acordar para o propósito não é simplesmente levantar da cama. Acordar para o propósito significa você despertar para uma vida, para uma prática, para atitudes, para decisões que vão desencadear em ações práticas na missão designada por Deus para que você cumpra o propósito, a finalidade e o motivo pelo qual você está aqui nessa terra. Você que me acompanha aqui, você já sabe, eu já expliquei isso algumas vezes e eu me recordo sempre da Jornada Propósito. A Jornada Propósito, nós realizamos ela em 2023 e ela foi gratuitamente. Nós fizemos isso como uma oferta ao povo de Deus e nós fizemos aqui gratuitamente a Jornada Propósito. Obviamente, no período que ela foi realizada, nós deixamos ainda ela num período posterior aberta aqui ao público. A Jornada Propósito ela pôde ser desfrutada e a gente passou ali por 40 lições e a gente fez ela em 40 dias e nós trabalhamos muitos aspectos interessantes sobre propósito. E aí eu expliquei sobre isso, já expliquei em outros programas. O que é propósito? A palavra proponere do latim, expor à vista. Expor à vista. Olha só como isso não faz com que você seja inesquecível. O propósito de Deus tem por finalidade expor à vista aquilo que Deus designou para você. Então, primeiro, acordar para o propósito. Acordar, despertar, tomar decisões em que Deus vai te pôr à vista. Para quê? Aí você volta no programa de ontem, para o resplendor da glória dele. Então, propósito é
expor à vista. Quando você é exposto à vista, colocado à vista, aí Deus ele começa a manifestar a glória dele através de você, porque você está, através do propósito, cumprindo uma missão. O propósito é a finalidade pela qual Deus te colocou aqui nessa terra. E a missão são as ações que você desenvolve para cumprir o propósito. Ponto. E aí, por que eu falei isso para você? Olha, a Bíblia está repleta de homens que apresentam uma vida literalmente vivida com propósito. E hoje eu quero trazer aqui para você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, o versículo de número 36, só um trechinho. Esse trechinho aqui, ele resolve o que eu quero deixar para você hoje no encerramento. No final eu vou falar aqui sobre a temática que nós vamos tratar, uma temática mais do que urgente e mais do que importante. Mas antes, versículo de número 36, Atos capítulo 13, versículo de número 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olha, Atos dos Apóstolos, referência ao primeiro século, referência à igreja primitiva. Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, o médico amado Lucas, ele vai escrever: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Lições para você entender que você precisa viver o seu propósito. O propósito, quando eu falo seu propósito, você já sabe, é o propósito que Deus designou para você. Primeiro, você tem que servir à vontade de Deus, servir ao desígnio de Deus, servir ao propósito. O que isso representa? O que isso representa? Não é o seu querer, não é a sua escolha, é a escolha de Deus para você. Então, sirva ao propósito de Deus. 2, você só vai conseguir servir ao propósito de Deus na sua geração. Qual é a minha intenção de te falar isso? A minha intenção é de falar que o tempo é agora. O tempo é agora. O tempo que você está vivendo hoje, agora, neste momento, ele não volta. Então, quando eu falo aqui, me referindo ao versículo 36, que ele serviu ao propósito de Deus em sua geração. Davi teve uma oportunidade. Qual a oportunidade de Davi? O seu tempo. Então não foi no tempo de Salomão, não foi no tempo de qualquer outro rei de Israel que Davi teve como atitude servir ao propósito de Deus. É na sua geração. A minha ideia aqui não é, óbvio, você deve estar falando assim, pastor, mas isso é muito óbvio, óbvio que ele só poderia servir na sua geração. Geração, e aí você vai entender o que eu quero te ensinar aqui. Geração fala sobre um período de tempo. Período de tempo fala sobre a oportunidade que temos de fazer algo. Período de tempo, possibilidade de ação. Tendo período de tempo, temos a possibilidade de ação para alguma coisa. Se nós não fazemos isso, nós estaremos deixando de servir em nossa geração. Compreendeu? Tá claro para você isso? Aí depois diz que ele adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados. Significa que se encerrou o tempo. Se encerrou o tempo. Olha só, vai ser magnífico isso daqui. Vai ser algo surpreendente para você entender isso aqui. Então, ele foi sepultado com seus antepassados. Olha, as gerações anteriores a Davi tiveram lá a oportunidade de fazer alguma coisa. Aí a gente sabe que Davi tem uma raiz importantíssima na sua relação genealógica, mas a Bíblia está enfatizando aqui em Atos capítulo de número 13 que Davi foi sepultado, isso é, encerrou-se o tempo terreno de Davi, ele foi sepultado com seus antepassados. Então fala sobre gerações, e no momento da geração de Davi, ele marcou o gol dele, se é que você me entende. Aí diz assim, e o seu corpo se decompôs. E aí eu vou encerrar dizendo para você aqui, corpo que se decompõe fala sobre
a maneira com que a vida terrena, em dado momento, ela é aniquilada por completo. Quando fala que o corpo de Davi se decompôs, a aniquilação total dos aspectos físicos da matéria de Davi se encerrou aqui nesse mundo. Agora vem a conclusão. A conclusão é: ok, e Davi se tornou um homem inesquecível. Passou a geração de Davi, passaram-se outras gerações, mas a história de Davi ficou marcada na história. Por quê? Porque Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. A única maneira de nós sermos lembrados, a única maneira de nós nos tornarmos inesquecíveis é nós servirmos ao propósito de Deus em nossa geração. Pegue isso, volte todos os programas. Você pode entrar na playlist, vai lá na playlist Seja Inesquecível e ver tudo. Você vai ver que tudo deriva do cumprimento de um propósito de Deus. Então tudo é como um instrumento, como uma espécie de instrumentalidade do próprio Deus cedida a nós, uma ferramenta literalmente, para que a gente possa desenvolver na nossa geração o propósito que ele nos designou. Passa o tempo terreno, passa as nossas vidas, o nosso corpo se decompõe, mas o que fica? O legado. O legado é quando pessoas, através do nosso propósito, passam a fazer algo que foi influenciado por nós. Esse é o legado. O legado tem esse poder. Nós deixarmos algo de nós na vida de outras pessoas, para que essas pessoas possam viver algo semelhante ao que nós vivemos, porque cada um tem um propósito, por mais similar que os propósitos possam parecer. Falar assim, não, o propósito de Salomão era igual ao de Davi, eles foram reis. Negativo. Tem questões específicas no propósito de cada um. Aí basta você ler a Bíblia, ter bastante atenção para você compreender isso. Você quer se tornar uma pessoa inesquecível? Viva o propósito de Deus em sua geração. O tempo é hoje. Chegou o momento de você acordar para o propósito, viver para o propósito nesta geração. Deus tem te designado algo. Nós estamos chegando ao fim, nesse mês de abril, do programa Acordando para o Propósito, com a temática Seja Inesquecível. E se você tem dúvida de alguma maneira de você se tornar inesquecível para a glória de Deus, volta aí nos programas, na playlist Seja Inesquecível, que você vai ver como a Bíblia nos traz lições maravilhosas. Agora eu quero anunciar aqui para você, a partir de amanhã, nós vamos trabalhar a temática. Olha só essa temática, preste bem atenção nisso. É bom que você compartilhe isso com muitas pessoas. A partir de amanhã, nós vamos começar aqui uma temática no mês de maio. E ela trata sobre cadeias emocionais. Cadeias emocionais. E você vai ver que não precisa ser psicólogo. Tem muita gente que tem problemas emocionais e acaba indo estudar psicologia achando que vai resolver os problemas da vida emocional através do estudo da psicologia. E às vezes se torna uma pessoa com problema emocional com um diploma de psicólogo. Presta bem atenção nisso que eu estou falando e olha ao seu redor que você vai entender o que eu estou falando para você. Mas a Bíblia, ela tem a apresentação de ensinamentos divinos, de coisas que a palavra de Deus narra e que as cadeias emocionais, elas não somente são compreendidas, mas elas são quebradas. As cadeias se abrem, são aniquiladas pelo poder de Deus para te livrar de muitas situações que nós chamamos de cadeias emocionais. Será que existe alguma cadeia emocional na sua vida? Algo que te prende? A partir de amanhã, convide o maior número de pessoas, porque a partir de amanhã nós vamos começar. São assuntos seríssimos e que muitas pessoas estão presas nessas cadeias emocionais, tá bom? Então eu te espero aqui amanhã, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, que haja na sua vida rica e abundantemente a presença de Deus e que você seja inesquecível para a glória dele. Deus abençoe sua vida e até amanhã, querendo Deus. Forte abraço.